Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa lenda fascinante. Uma história que inspirou uma cerimônia que já dura séculos. É uma jornada sobre conhecimento perdido. Algo enterrado não só pelo tempo, mas, literalmente, debaixo da terra. Pensa só, e se um segredo que o mundo achava que tinha desaparecido para sempre estivesse ali, por 500 anos, só esperando para ser redescoberto? É essa pergunta que dá o tom da nossa história. Então, vamos começar a cavar. Bom, para a gente entender o tamanho dessa busca, primeiro a gente precisa ter uma ideia do tamanho da perda. A nossa história começa com um conhecimento sagrado, a base de uma tradição antiga que simplesmente sumiu. No centro de tudo isso está a figura de Hiram Abif, o lendário arquiteto do templo do rei Salomão. Com a morte trágica e repentina dele, os segredos mais profundos de um mestre maçom, a verdadeira essência do ofício, se perderam. E foi aí que começou uma busca que duraria séculos. Uma busca pelo maior de todos os tesouros, o conhecimento. Agora, a gente avança uns 500 anos no tempo. A perda desses segredos não foi esquecida, não. Ela se tornou o pano de fundo de um grande drama histórico, um período de destruição e renascimento que, sem ninguém esperar, preparou o terreno para a redescoberta. Para a gente se situar, dá uma olhada nessa linha do tempo. Primeiro, lá por 587 a.C., o templo é destruído. Depois vem 70 longos e sombrios anos de exílio na Babilônia. E aí, finalmente, uma luz no fim do túnel. Um decreto real permite a volta para casa. É no meio dessa mistura de caos e esperança que a nossa busca recomeça. Só que o retorno não foi para uma cidade gloriosa, não. Foi para um campo de escombros. Jerusalém estava em ruínas. A tarefa que eles tinham pela frente era gigantesca. Reconstruir não só um prédio, mas uma nação, uma identidade, a partir das cinzas do passado. E é bem aí, nesse cenário de devastação e esperança, que os nossos heróis improváveis entram em cena. E eles não são reis nem guerreiros, são construtores. Mas afinal, quem são esses peregrinos, ou sojourners? A palavra em si quer dizer um trabalhador itinerante, um artesão habilidoso que está de passagem, numa jornada. Eles não eram meros espectadores, não. Eles eram a mão na massa, prontos para construir o futuro. A missão deles parecia simples, mas era fundamental. Eles se voluntariaram para o trabalho mais pesado de todos, limpar os escombros do templo original, preparando o terreno para a nova construção. Mal sabiam eles que, ao remover os restos do passado, estavam prestes a descobrir seus segredos mais profundos. E é aqui que a história tem uma virada daquelas. O que começou como um simples trabalho de limpeza se transforma no clímax de uma busca de 500 anos. Debaixo de toda aquela ruína, algo esperava. O jeito como eles fizeram isso já mostra muito sobre eles. Quando encontram algo em comum, um arco de pedra escondido, eles não agem por impulso. Eles vão com cautela, com um senso de justiça, chegando a tirar a sorte para decidir quem teria a honra e o perigo de encarar o desconhecido lá embaixo. Tenta imaginar a cena, um homem sendo baixado na escuridão total, o ar pesado com cheiro de terra antiga, de incerteza. E então, um facho de luz, um raio de sol que entra na escuridão e revela algo que nenhum ser humano via há 5 séculos. E que descoberta! Não era uma caverna ou um túnel qualquer. Era uma câmara secreta, perfeitamente construída, feita para proteger algo muito valioso. E bem no centro de tudo, intocado pelo tempo, pela destruição, estava um altar de mármore branco impecável. E sobre o altar estava o tesouro. O ponto crucial é este: eles não acharam ouro ou joias. Eles encontraram conhecimento. Eles encontraram identidade. Encontraram o elo perdido com o seu passado sagrado, incluindo os próprios segredos que Hiram Abis levou para o túmulo tantos anos antes. Tá, mas e aí? O que tudo isso significa? A descoberta dessa câmara secreta é muito mais do que o fim de uma caça ao tesouro. É um momento de exaltação, uma palavra que carrega um peso simbólico gigantesco. Para a tradição maçônica, essa história é uma poderosa alegoria. O peregrino, o construtor, representa todo maçom em sua jornada pessoal da escuridão para a luz, da ignorância para o conhecimento. Achar a câmara é o ponto alto dessa busca, o momento em que a verdade perdida é finalmente revelada. Esse evento não é só lembrado, ele é revivido.
A cerimônia da exaltação reencena simbolicamente essa descoberta, marcando a conclusão da jornada de um mestre maçom. É o momento em que ele, simbolicamente, recupera o que foi perdido e completa sua caminhada. No fim das contas, a importância dessa história vai muito além de qualquer organização. É uma alegoria para a jornada de descoberta de qualquer pessoa. Ela nos ensina que, às vezes, as verdades mais valiosas que a gente busca não estão em algum lugar distante, mas enterradas sob os escombros da nossa própria vida, só esperando para serem redescobertas. E isso nos deixa com uma pergunta para refletir. A Lenda dos Peregrinos ensina uma lição poderosa. Para construir algo novo, para encontrar verdades profundas, muitas vezes precisamos primeiro fazer o trabalho pesado de limpar o terreno. Quais escombros pessoais precisam ser removidos para que a gente possa fazer as nossas próprias grandes descobertas?